primeiro relato sobre este esporte no Brasil data de 1921, entre as senhoritas tremembenses e as senhoritas catarinenses. Este esporte já chegou até a ser exibido como atração em circos. Hoje, a melhor representante deste esporte atende pelo nome de Marta. Olá, eu sou Silvia Garcia e o programa SP Esporte de hoje vai falar sobre futebol feminino. Por isso, nós convidamos Emily Lima, ex-atleta e técnica do São José. Rafael Alves, jornalista do portal Planeta Futebol Feminino. E Luciane Castro, jornalista do site Lancenet. Sejam todos muito bem-vindos ao SP Esporte de hoje, falando sobre futebol feminino. Antes da gente entrar nesse tema, para que cada um saiba melhor quem é quem aqui, Rafa, você é jornalista do portal Futebol Feminino. Isso, Planeta Futebol Planeta Feminino. Futebol Feminino. Você sempre trabalhou com isso? Não, de... Nem com o portal, nem com o futebol feminino? Muito menos. Mas de 3 anos para cá eu tenho trabalhado, eu tenho me dedicado mais ao futebol feminino, mas gosto muito também de fazer coberturas de esportes olímpicos através da Rádio Prêmio Esportes também. Já tem quanto tempo você já está aí nessa? 4 anos. 3, 4 anos. Meu tempo de faculdade, é. Ainda recente. Sim. Mas que já gosta de futebol feminino? Muito, há muito tempo já. Mais do que 3 anos. Olha, em 2003, 2004 eu já acompanhava alguma coisinha já. É mesmo? É. Já... Não como acompanho hoje. Hoje já é... Hoje é integral praticamente. Hoje já virou respiração. Uau. Sim. Vou passar aqui para Emily. Emily, eu falei que você é ex-atleta e hoje você é técnica do São José dos Campos. Isso, São José dos Campos. Ex-atleta, jogadora de futebol. Jogadora de futebol, sempre. Desde quando isso está na tua vida, garota? Eu comecei a jogar aos 7 anos de idade em escolinha, mas sempre com meninos. 7 anos de idade? Porque naquela época não existia menina jogando futebol. Você está com quantos anos agora? 34. 34. E eu fui jogar mesmo em uma equipe profissional, dizendo profissional, com 14 anos, que foi a equipe do Saad Sport Clube. Então, dali pra frente, a minha vida foi assim, eu só tenho que agradecer ao futebol feminino. A gente vai falar muito sobre ele, das dificuldades e tudo mais, mas quando a gente ama, só alegria. O que faz a gente nem vê as dificuldades, né? Então, qual que é a sua posição que você jogava? Eu jogava de volante. Volante? Você que escolheu essa posição ou escolheram por você? Não, eu acho que... Você achava que você dava pro quê? Não, eu comecei de meia, né? Então, sempre assim no futebol. Você começa lá na frente, aí você vai saindo até você sentar e falar, acabou a carreira pra você. Não, eu comecei de meia, mas a minha característica mesmo era volante. Eu era bastante agressiva e tinha bastante toque de bola, né? Um bom toque de bola. Então, nosso Neymar. Não, o Neymar já está em outro nível, já mais ou menos nível de Marta, né? Uhum. Então eu tive um treinador que foi muito conhecido no futebol masculino, que foi o seu Zé Duarte, né? Então ele que me fez mesmo ser uma volante de verdade. Então eu aprendi muita coisa com ele. Então, acho que gostou tanto que hoje você é uma treinadora, né? Exato. Na verdade, assim, eu sempre gostei muito de futebol, mas quem me fez virar treinadora foi o meu irmão. Na verdade, eu queria ser supervisora, coordenadora, tá fora ali do campo, só coordenando. Porque eu passei muitas dificuldades no futebol. E eu não queria que as atletas passassem pelo que eu passei. Então, a minha ideia era essa. O que você passou? O que você tá falando? Muita coisa, assim, de não ter comida, de comer a mesma comida todos os dias, depois de treinos fortes, de trabalhos fortes de treinamento. Então, eu não queria que isso acontecesse de novo. Então, a minha ideia era essa, sempre foi essa. Tanto que quando eu iniciei a carreira, quando eu terminei minha carreira como atleta, em 2009, em 2010, eu recebi um convite de ser supervisora da Portuguesa, junto com o Prisco Palumbo. Então, eu era supervisora mesmo, e ele me convidou para ser assistente, porque a minha ideia era supervisionar mesmo, toda a estrutura que eles precisassem. Né? Então, olha só. Essa era a minha ideia. Aí começou que o Prisco me incentivou nessa ida de assistente. Você precisa me ajudar, eu preciso de ajuda dentro de campo também. E eu falei, não, tudo bem, vamos lá, né? Futebol, você estava dentro, exatamente. Né? Assim, você não queria ficar Sim, não queria de fora ficar ou longe, de fora. né? Mas o primeiro ano, para mim, foi bastante difícil. Porque você achava que você ainda assim, podia, né? sabe? Você podia Vai com muita sede ao pote, né? Exatamente. Você fala, dá para fazer isso. Opa, alto lá. Exatamente. Não é assim que anda esta carruagem, Sim. né? Mas pera que a gente já vai falar disso aqui, esse assunto vai vir à tona daqui a pouquinho. E temos também a Luciane, que é jornalista do Lancenet. Na verdade, não é do Lancenet, é dentro do Lancenet que tem um segmento, é isso? Isso. O Lancenet abriu aí um espaço legal para o blog Futebol para Meninas.
E só para ter futebol feminino. Eu ainda dou uma quebrada de regra às vezes lá, às vezes não, diariamente coloco lá umas dicas de livro que da literatura futebolística, que eu acho importante. Sobre o tema. Sim, mas a gente tem esse destaque lá no Lancinete. Então, tudo que for de futebol feminino no mundo, eu procuro, eu pesquiso, eu fuço e desde lá. Brasil, São Paulo, mundial. O que tem mulher no futebol, com futebol, beleza, você está falando. Dentro do futebol para meninas. Você sempre trabalhou com isso, não? Não. Eu já fiz um monte de coisa. Mas assim, o futebol feminino eu tô defendendo, eu tô militando desde 2008. Então, para dar mais visibilidade, né, para o futebol feminino. Então, procurando levar o conhecimento das pessoas. É bem complicado, é bem difícil, até para conseguir espaço. Por isso que tem que elogiar o espaço cedido pelo Lancinete, porque é o Lancinete, o lance na internet, então é bem importante. Eu perguntar quantos concorrentes vocês têm falando sobre futebol, fora o portal do o Rafael aqui. A gente se ajuda bastante. Mas tem né, muita gente falando disso? Muito jornalista, muito site, muita revista, jornal falando... Fanpage, né? Fanpage, mas daí fanpage não fanpage, traduzindo, né, literalmente, é uma página de fãs, mas daí a página de fãs posta sobre aquele time especificamente, ou aquela pessoa, ou... Enfim, é uma opinião tendenciosa, eu diria, né? Não é como um jornalista que olha num âmbito geral, enfim, né? Analisa, enfim, vem entrevista, tem participações de outras pessoas da área, né? Como vai o nosso futebol feminino, Rafael? É complicado bastante. No Brasil, muito complicado. No mundo, se você vê de um modo geral, mas fora do Brasil você vê uma perspectiva de melhora. Entendeu? Seja na organização, seja no modo como é praticada a modalidade. No Brasil... Pelo menos não está parado, né? Não está estagnado. Ele cresce. Ele anda e é para frente. Sim. No Brasil, o problema é no Brasil mesmo. Por que a gente não ouve falar tanto de futebol feminino aqui no Brasil, que é o país do futebol, né? É batido falar nisso, mas é fácil. Mas tem que falar. Preconceito, tem a parte mais conservadora também, que acha que mulher não deve jogar futebol. Mas como assim? Existe isso, existe. Financeiramente falando, é um bom negócio futebol feminino? Não. Mas futebol masculino é. Aí que tá, né? Futebol masculino tem TV... envolve outras muita coisa também. Peraí, vamos tentar entender. O que é que o futebol feminino não tem que o masculino tem? Gente, futebol é futebol, é ginga, é Brasil, é gol. Sim, mas envolve aí, na minha opinião, o profissionalismo, né, que os jogadores de futebol masculino são profissionais, as meninas são amadoras. Então, o clube que investe na atleta de futebol feminino, ele não vai ter retorno nenhum. E no masculino, ele investe no atleta e ele vai ter um retorno assim tremendo. Fora o que o Rafa falou. Você fala retorno financeiro, mídia, financeiro, porque hoje destaque. O futebol masculino é financeiro. Não, na minha opinião, não tem outra coisa a não ser a questão financeira. E o Rafa falou bem, a mídia, né, Rafa? Falta isso também para nós, porque sem isso a gente não consegue patrocinador, enfim. E aí a gente vai falar muita coisa. Quase a questão da mídia. A mídia é um dos alicerces, se não é o principal, né? Você dá ideia, teve uma vez, foi até uma final de São José. Até uma final de São José de Copa do Brasil com, não sei, Copa do Brasil ou Paulista, que foi no Pacaembu, acho que foi Paulista. Que eu fui de manhã lá e eu não pude entrar, né? Porque eu não... Copa do Brasil em 2012. Deve ter sido. Contra o Centro Olímpico. Deve ter sido, provavelmente. E eu não pude entrar por questão de credenciamento e tal, só a imprensa credenciada poderia entrar. E eu vi muito repórter de mídia grande falando, domingo de manhã fazer futebol feminino, que saco. Coisa chata. E eu tendo que fazer o jogo da arquibancada com a torcida lá me xingando. Mas tá bom, também. Nesse nível, o que você ia falar, Luciane? Eu ia falar de produto. A minha visão o futebol feminino, ele não é... Ninguém não. Quem é responsável poderia fazer ele se tornar mais atrativo? Enxergá-lo como produto. Então, a gente tem muitas equipes boas jogando em alto nível, né, Emily? Sim. Rafa? Tem gente jogando... A gente tem futebol feminino para mostrar. Falando em equipes, a gente tem um vídeo que está na ponta da agulha aí, que eu não sei do que... Olha, o que é isso? Me ajudem a descrever o que é isso daí. Final da Libertadores de futebol feminino, são mulheres em campo, olha só. Sim. Aí quem é quem? São José e Caracas. São José e Caracas. Onde foi esse? Foi lá em São José dos Martins Campos. Pereira. São José dos Campos. Martins Pereira com bastante gente, viu? Ó, a gente viu um cruzamento ali para grande área. Ali o gol foi com uma bola quicando.
os gols são tão bonitos quanto os gols do futebol masculino? Tô vendo ali uma... Tem. São tão bonitos quanto, não perde nada. O pessoal fala muito assim, goleira de futebol feminino é fraca. Meu, tem goleira de futebol ruim como tem goleira de futebol boa, assim como tem no masculino. A comemoração também é igual, pelo que eu tô vendo. Nada de tão diferente assim quanto o pessoal fala. Opa, foi bonito aquele ali, hein? Bonita, quase uma as qualidades estão aí, ó. Não tem sede de bicicleta ali, enfim. Então, tá vendo? Esse daí foi meio atrapalhado ali, ela foi que foi, não foi na bola ali. Mas se você vê hoje, por exemplo, no Diário Esportivo, você vai ver gols assim também. Ganhamos a Libertadores? Exatamente. Ganhamos a Libertadores? Sim. Isso foi em que ano? Ano passado. Ano passado. Libertadores acontece na mesma... Esse daí já é outro jogo. Já é o Mundial de Clubes. Mundial de Clubes. Onde está sendo isso? Foi isso? No Japão. Tóquio, né? Foi Tóquio? Não deve nada para os grandes campeonatos. Esse ainda não tem... Vai ter a chancela FIFA, né? O Mundial, né? A FIFA estuda para colocar em 2017. Porque não tem a chancela da FIFA, então assim, são equipes Então não é válido. É o único torneio de clubes vigente, então dá pra gente considerar É um bastante. mundial. Ele É só um não tem a mundial. chancela da Só não tem a FIFA, chancela né? da Assim, a chancela da FIFA... E o que isso significa em letras miúdas? Assim, essas equipes são convidadas. Tá. Não é... Se fosse pela FIFA, o campeão da Champions, que é o da Europa, deveria estar nessa competição, da América... Dos continentes. Exatamente, como a Libertadores masculina. Tá. E como o Mundial masculino de clubes. Então, esse aí são equipes convidadas. Entendi. Mas não deixa de ser... Um grande amistoso. Para nós, brasileiros... Vira um grande amistoso, não Sim, tem porque validade. Foi o campeão da Libertadores, representante Da Europa. do continente da Sul-América no Mundial de Clubes. Então Eu vi ali nas imagens, assim, o Brasil está sempre comemorando, parece que o Brasil, assim como no futebol masculino, também é destaque. Futebol feminino brasileiro também, a galera lá de fora fala, opa, Futebol feminino, chegaram as brasileiras. feminino. Ou não. Sim. tem um Futsal respeito. também, bem Futsal lembrado. também. A única diferença nossa é que, em termos de estrutura, a gente ainda é bem deficiente em relação Fala os bastidores, que é o que a gente não vê, porque o campo ali eu achei perfeito, o campo de futebol ali perfeito, os uniformes, o problema é por trás disso. por trás disso. É como preparam essas garotas para irem para campo, né? Tô falando desde vestiário até comida, Exatamente. Até tudo, salário? Tudo. até um monte de coisa. Durante o Campeonato Brasileiro que teve no ano passado, a gente tivemos várias notícias de meninas que passaram mal, porque durante a viagem não se alimentaram bem, e aí quando foi jogar num calor de 30 e todos os graus, passaram mal. Nos horários bons também. 3 da tarde no Rio de Janeiro. No pico 10 do da sol. manhã no Acre. Sim, é sem sombra, né? Sim. Sem sombra no Acre ali, que é bem tranquila a Chega a ser temperatura, né? desumano, né? Umas coisas bem esquisitas a gente encontra no futebol feminino. E o futebol feminino, quem coordena são os mesmos órgãos que coordenam o futebol masculino. Exatamente. Federação Paulista de Futebol em São Paulo, CBF Brasil, FIFA. FIFA? Mundial. sim. Mundial. E a FIFA faz só o quê? Tem Copa do Mundo? Tem. A FIFA- Porque o Mundial ali eu vi que ela não. Tem a Copa do Mundo, né? Libertadores. Com chancela da FIFA, as eliminatórias, né? Algumas Libertadores eliminatórias. é Comebol. Libertadores é Comebol. Sul-Americana é Comebol também. Comebol. FIFA acho que só tem... tem o futebol o adulto, né? E sub-20 e sub-17. Esses são os A mundiais base também. que a FIFA cuida. Que me leva a perguntar se a idade para praticar futebol feminino tá aqui. A Emily que começou com 7 anos, mas foi com 14 que você foi pro profissional. Sim. Pro profissional. É a mesma escolinha, é a mesma graduação para que os meninos também seguem no futebol? Não. Para as Deveria mulheres? ser. Não, mulher é antes. Não, deveria ser, mas Deveria. não Na dá. prática, Também não é. não. Então já começa errado. Não dá porque, assim, falando... Não vou falar que é errado, começa torto. Vamos falar que é errado, né? Começa torto. No masculino você tem a base e você tem que ter... na educação física tem as regras das idades, então você tem que... Porque não dá para você colocar um baita jogador com um pequenininho de 5 Sim, e não anos, é nem o jogo em si, mas são os treinamentos. Entendeu? Capacidade realmente Exatamente. física de Então a gente cada tem que idade. respeitar o crescimento da criança, adolescente, até chegar no adulto. Então isso aí a gente acaba pulando muito essas fases. Eu trabalhei com a base também e a gente tinha que ter um certo cuidado, ter que ser muito minuciosa assim, o estudo e os treinamentos.
Porque a gente está num adulto hoje, e se a gente der o mesmo trabalho no adulto para uma criança, a gente acaba prejudicando e a carreira dela vai ser precoce, assim... Sim, e vai ser conturbada, né? Vai ser cheia de problemas físicos, sim, que exagerou na época que não era para... Exatamente. Né? E no masculino não, a gente encontra categorias de sub-8, 11, 15... Só que no feminino a gente não consegue fazer isso por conta dos clubes não investirem na modalidade. Então a gente tem um adulto muito assim, difícil de ter. Imagina você ter um sub-20, um 17, uma base. Dá para contar nos dedos os clubes que tem né? Bom, trabalho de base. A gente está vendo aqui alguns probleminhas do futebol feminino aqui no Brasil. Mas eu quero falar também de coisa boa, né? Vamos falar também de campeonatos que a gente ganhou, vamos falar de destaques aí, vamos falar da nossa Marta, da jogadora mais expoente que a gente tem, se eu não estiver errada. Mas tudo isso é daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu volto já. Estamos de volta com o SP Esporte e o papo aqui é sobre futebol feminino. No bloco anterior a gente deu uma chorada aqui como está a situação do futebol feminino no Brasil, mas que não é novidade lá fora também. Lá fora também deve ter mais estrutura, Sim. Mas a aceitação, a gente estava comentando aqui no intervalo, muitos estádios vazios. Tem bastante, para assistir a mulherada jogando. Bastante liga de qualidade que os estádios permanecem vazios. As seleções... Tem lotado um pouco mais. São seleções. Chama mais atenção. Tem chamado mais atenção. Alguns times específicos, o PSG teve recentemente aí 13 mil assistindo um jogo. O Portland, que é o time norte-americano feminino, o Portland Thorns, tem uma média muito boa. No Japão, 2 ou 3 times têm uma média boa também, mas é pouco ainda. É, né? Bom, a gente tem... entrevistou o deputado Coronel Telhada, do PSDB, aqui da Assembleia, da Casa, e ele tem uma opinião bastante contundente sobre o futebol feminino. Vamos dar uma olhada? Vamos assistir? O brasileiro é um país machista, latino-americano, né? Então é até normal a gente achar que futebol é coisa de homem, como dirigir caminhão é coisa de homem, dirigir ônibus é coisa de homem. Mas não, isso mudou. Eu acho que a mulher hoje ela participa ativamente em todos os setores da sociedade. O problema, o que eu acho, é falta de divulgação, é falta de patrocínio, é falta das próprias mídias que mexem com o esporte e dá mais valor para esse esporte. O vôlei feminino hoje é uma realidade. O basquete feminino caiu também, não sei se você notou, acho que nos anos 80 ele era muito mais, no tempo da Hortência, era muito mais cultuado. Hoje a gente não ouve mais falar então, eu não sei se é meio um pouco de moda também, mas é interessante, eu acho que é uma bronca que as mídias que trabalham com esporte, se eles valorizassem mais o esporte feminino, com certeza a população prestaria mais atenção. Realmente, se a gente for falar em habilidade, no futebol, o homem tem muito mais habilidade na parte física, porque o moleque nasce, ainda mais no Brasil, nasce com uma bola nos pés, é normal, é normal. Então, automaticamente, o homem tem, mesmo eu que sou um perna de pau, a gente sabe jogar um futebol, mas eu nem me arrisco, porque eu sou ruim mesmo. Meu filho é um grande jogador, mas eu já não sou. Mas você pega uma menina, ela tem dificuldade, a mulher tem dificuldade. Se nós treinarmos as nossas atletas para que sejam profissionais, se houver um apoio adequado da mídia e um patrocínio das empresas, porque esporte todo mundo adora, mas ninguém quer financiar o negócio. E nós sabemos o quanto sofre o atleta em todos os sentidos, né? Principalmente no Brasil. Quando ele vira um ícone, todo mundo faz campanha, exato, faz campanha disso, campanha daquilo, mas até o cara chegar, ele come o pão que o diabo amassou. Então eu acho que a propaganda, não existe tanto essa devoção ao futebol feminino, principalmente por falta de interesse da mídia, na mídia social, que não valoriza da maneira adequada e por falta de patrocínio. Disse o nosso deputado Coronel Telhado, um abraço grande para o senhor e só falou verdade aqui, né? Não disse nada que não seja totalmente a realidade. Ele falou que é a mídia que não se empenha em divulgar, aí não vem patrocinador junto, e aí não tem atleta que ganhe direito, que seja treinado direito, tenha condições direito, não tem investimento nisso. Você ganhava muito bem, né, Emily? Você ganhava o quê? Eram 45 mil reais, né, que você falou pra mim. Hoje deve ter bem mais como técnico. É verdade. Não é, né? Imagina só que coisa, que realidade seria pra nós. Eu não quero ser indiscreta de perguntar exatamente o seu salário na época, mas você chegou a ganhar quanto? Qual foi? Eu ganhava 100 reais, eu não tenho vergonha de dizer. Eu ganhava 100 reais quando eu tinha 15 anos, 14, 15 anos. E eu ganhei isso até... Você já era profissional? Já jogava as competições profissionais, como paulista, como Campeonato Paulista. Só que era assim, eu ganhava 100, mas tinha gente que ganhava 10 mil. Entendeu? Então, o dinheiro, ele sempre existiu, o dinheiro no futebol feminino. Não é que existe muito dinheiro, muito investimento, mas existe dinheiro.
A gente sabe que existe, ia ser hipocrisia nossa dizer que não existe. Como o Rafa falou das meninas passarem mal de falta de alimentação. Existe esse dinheiro, só que esse dinheiro ele não chega até as atletas do jeito que deveria chegar. Hoje, em média, assim, alguém que joga no São José ou que joga no... Quais os clubes que a gente tem aqui no estado de São Paulo? Temos Corinthians feminino, São Paulo feminino. Hoje São Paulo e Santos, clube de camisa, Portuguesa também. Tá. Aí tem o 15 de Piracicaba no interior, que é um time bom, mas assim, hoje por cima mesmo é Ferroviária, São José, o Santos São Paulo, que montaram times agora, times fortes. E com estrutura. Centro Olímpico. Com estrutura igual dos meninos. Isso. Não digo igual, mas, sim, mas não é relativamente boa. Sim. Para o futebol feminino é bom. Sim. O Centro Olímpico agora teve uma mudança aí, então metade das meninas foram pro Osasco, então pode colocar o Osasco também nisso. Também tá. Isso no futebol paulista. Então a gente está falando que uma atleta desses times deve ganhar em média quanto? Porque assim, não dá para trabalhar, né? Não dá para ser professora e jogadora, não dá para ser, enfim, médica e jogadora. Ou você se dedica ao futebol ou não é profissional, né? É verdade. Então você tem que ter um salário por isso. R$1.000, Quanto que em né? média? Na média, eu acho que está um pouquinho mais que R$1.000. Acredito eu nessas equipes que o Rafa falou. Tá mais ou menos isso. E hoje a gente tem que destacar que o Santos ele veio mesmo com força total porque existe uma pessoa que hoje é o presidente do Santos que gosta do futebol feminino. Que também isso é importantíssimo. Porque se não gostasse... E aconteceu o que aconteceu, que Quando acabou o com as entrou. sereias da Vila. Então, hoje ele profissionalizou as atletas na CBF. Então, hoje as atletas do Santos, elas são profissionais de futebol. De futebol. A Marta jogou no Santos, né? Jogou. A Marta, que é assim, o nome mais conhecido, né, de futebol feminino. A Marta ainda está jogando? Tá. Sim. A Marta, Em só um altíssimo adendo, nível. a Marta chegou no Santos em 2009, ficou em 2010, foi um esforço do presidente Desse presidente do já. atual presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, que na época ele era diretor do departamento. Teve o Marcelo Teixeira destacou um departamento de futebol feminino, tirou o futebol feminino do departamento de esporte amador e criou um departamento de futebol feminino dentro do Santos. Então, com tudo que o futebol feminino, a equipe de futebol precisava, assessoria de imprensa específica, patrocinador específico, tudo para as meninas ali no cantinho delas, só delas. Sim, sensacional. E que a gente acha que é o máximo, mas não é, é o mínimo, né? Mas a gente fala, uau, é o justo, né? É o justo, foi o que funcionou, o que dá para fazer. E que um atleta profissional, o que ele tem? Ele mora lá no clube, tem transporte? Não, o que esse profissional tem? Só para entender como é que tá. pode falar melhor. Depende de cada equipe. Clube. Tem Lá do São José, o que tem? Tem plano médico? Tem... Não tem. Eu acho que 13º hoje... terceiro? Eu tô querendo saber o quão tem. profissional é isso Lá no daí, São José nós temos o salário, o alojamento, que dentro do alojamento tem tudo. Elas têm campo para treinar, tem material, elas têm toda a estrutura, mas não são registradas ainda, entendeu? Então, assim, é uma insegurança muito grande para o atleta. Sim. Hoje eu acho que o Santos e o São Paulo têm a melhor estrutura do futebol feminino. Hoje Mas eu posso dois, dizer. né, gente? Só dois num país desse tamanho, né, de dimensões continentais. E é o país do futebol? Sim. Como é que faz? Não faz? Sim. O Vadão, ele fala Vive muito, ou sobrevive? Né? Agora sobreviveu. O Vadão, o atual técnico da seleção feminina, tem falado bastante, né? No Brasil não se joga futebol feminino. Deixem as meninas jogarem futebol feminino, isso desde a escola e tal. E aí, obviamente que isso vai chegar lá em cima trazendo possibilidades de condições melhores de treino, entendeu? A gente tem o mesmo apelo, por exemplo, como tem os times lá de fora com os atletas masculinos aqui no Brasil. A gente tem também o mesmo apelo aí dos clubes de fora vindo buscar as meninas, olhando, os olheiros. Tem isso também? Então lá fora tá melhor ou não nesse quesito de... A gente sabe que a estrutura fora do Brasil realmente surpreende, principalmente na Europa, Estados Unidos, Japão. Sim. Só nessa temporada, acho que 8 atletas. 8 atletas? Letícia? Foram 8? 8 ou 9. Letícia, Kathleen, Poliana, enfim. Fora outras, 5 delas. Indo pra onde, mais ou menos? Não sabemos. E que já que já estão lá. Tem a Rafaela, que é irmã do Rafael Moura, tem que é jogando na que é atacante, Rússia. ela tá jogando lá, joga a Liga Universitária lá. Olha só. Tem gente jogando na Rússia, a Giovana, que foi pro Japão. A Taizinha, que Glaucia tá na Coreia. Com a Glaucia, Com a Glaucia, exatamente. Hoje a gente tem, claro que é um caso à parte, mas enfim, quando o atleta é bem treinado desde o início, bem condicionado, tem toda a atenção
atenção, o aparato necessário médico, psicológico, nutricional, enfim, a gente sabe que ele tem uma vida longa. Olha aí o Rogério Ceni, do São Paulo, está com 42, indo para 43 anos e ainda atuando como atleta. Qual é o tempo de vida de uma atleta do futebol feminino? Você falou que está com 34. Quando você parou de... Eu parei com 29, mas eu tive muita lesão no joelho. Foi por lesão que eu parei. Não vale eu ainda gostaria... Oi? Tô falando, não vale falar da formiga. É a primeira pessoa que vem na formiga. É um exemplo. Se a gente considerar a formiga, é longe. É longe, não vai parar tão cedo, né? Não vai parar tão cedo. Eu já falei até com a formiga, se eu fosse presidente, ela só ia parar com 170 anos só. Onde que ela tá? Ela tá no São José. No São José? Na seleção. Tá com quantos anos? 37 anos. 37 Olha lá. E jogando em alto nível, pra mim é uma das melhores do mundo. Em alto nível? Alto nível. Não tá devendo nada? Não. Pra mim é uma das... Se eu fizer uma lista de cabeça assim, Top, sem pensar... começa por ela. As 10 melhores, a Marta eu também. coloco Quantos ela... anos tá a Marta? Hoje deve estar com uns 29? 29, 28, acho que é 28. Eu achei que ela tivesse 28, mais. Achei que ela tivesse bem 29, mais, a Marta. Não pensei que fosse mais. Eu comecei a jogar com a formiga quando eu tinha 14 anos. E ela continua tendo a mesma qualidade, tanto física como técnica, como hoje. É o que o Rafa falou. Dá 100 anos para ela jogar e ela vai embora. Ela vai. Agora, uma coisa que o deputado falou ali, que me chamou a atenção, a gente já até comentou aqui nos bastidores, mulher não tem o mesmo preparo físico. Não é que não tem o mesmo preparo físico, não tem a mesma capacidade física que o homem. Isso é verdade. Isso é verdade. Você que é atleta, isso é verdade. Como é que faz para compensar, então? Como é que a gente faz para compensar essa... É só não comparar. É só respeitar os gêneros. É só não comparar. Acho que é o grande erro hoje das pessoas que assistem futebol feminino é achar que vai assistir futebol masculino jogado por mulheres. Não. E não é. Que não existe no basquete, não existe no Não vôlei, existe não mais, existe na natação. Não tem porquê. Tudo Não tem porquê. o homem Não tem porquê tá no vai futebol se destacar feminino. mais com a força, com a parte física do que a mulher. Então, a gente sabe, então tá, esse é um ponto. Agora, o meu outro ponto. Hormônios ditam muito raiva, sentimentos, enfim, mexem muito com o emocional. Os homens parece que a testosterona fica latente lá em cima, né, na hora do jogo do futebol, que é briga, chama, vem junto, tarará. Mulherada também pega pesado, assim, na hora. Um pouquinho. Ela riu, ela pega, ela pega. Às vezes. Ela pega. Assim, o esporte em si, não, a gente não diz só o futebol, né? Tá, o mas esporte em si aí eu vou mais fundo então na pergunta. Vocês Tá. entram dando carrinho? Acontece. As meninas entram pra rachar muitas vezes mesmo. Não tem medo, não. Não tem medo, não. Quantas vezes que a gente assistiu o jogo amistoso de time principal, de algum time com time masculino? Elas não estão com medo. Agora, outra pergunta também. Qual o tamanho do gol? É o mesmo. É o mesmo. Toda a dimensão. Qual que é a dimensão mesmo? 3. 7,5 por 2,5. Mais ou menos, mais ou menos. 7,5 por 2,5. E o campo também, a mesma gente dimensão. sabe que os goleiros são postes, né? Estamos falando de atletas de 2 metros de altura, 1,90 e alguma coisa, para mais, né? Como é que uma mulher goleira consegue cobrir literalmente o gol, né? Mas consegue. Assim, é a mesma coisa. Eu já ouvi muitas pessoas falarem para diminuir a dimensão do campo e a trave. Assim, eu acho que seria assim, bacana, porque nós iríamos ver muito mais ações do que nós vimos hoje. Então, assim, se diminuir um pouco o campo, vai dar mais dinâmica. Isso é fato. Porque a gente está falando aqui que a capacidade física é diferente. Então a gente não pode colocar no mesmo... Vai dar muito mais lugar. dinâmica. Vai dar muito mais dinâmica. E o gol menor vai facilitar um pouco mais para a goleira. Entendeu? Claro que ia mudar, mas eu sou contra. Eu sou contra isso. Muita gente fala que é a favor e tudo mais. Iria melhorar um pouco o futebol feminino? Eu acho que iria por conta da dinâmica. Mas eu acho que perderia, assim, a essência do futebol ainda. Não sei. Se a gente já tem um grande problema para conquistar o espaço que já está pronto... Isso é fato. Imagina fazer um novo. Exatamente. Isso é... E outra, se você for comparar assim, não vou nem... sei lá, 8, 7 anos atrás, talvez a gente poderia discutir isso, porque a qualidade não era tão boa quanto é hoje. Sim, tava hoje a Kaká, por exemplo, que é uma goleira baixa, mas é uma excelente goleira. É uma baixa excelente... quanto? Não sei, deve ter 1,60. Não tem 1,70. Não, é baixa, mas é uma excelente goleira. Entendeu? Mas trabalha muito em impulsão, Então, né? hoje, acho que essa discussão assim, mas o gol é muito grande, pra mim já...
Tá, então eu vou... Bater no olho assim não precisa. Agora eu vou além aí. O que homem faz que mulher não faz? Pode matar bola no peito? Tudo. Cabecear. O futebol é igual. E TPM? Isso pode influenciar. Eu sabia que eu chegava no ponto. Isso pode não, isso influencia. Isso é fato, é físico. Isso é influencia. O medo de entrevistar uma atleta com TPM. Depois da derrota. Ó, ele tá falando baixinho aqui, mas eu vou repetir o que o Rafael disse. Ele, como jornalista, tem medo de pegar uma atleta com TPM. Óbvio que a gente não sabe, né? Mas às vezes quando perde o jogo... Já passou por... O primeiro jogo que eu acompanhei, inclusive, foi com a Emily no Juventus. Juventus São Bernardo. O Juventus precisava de um empate para se manter vivo. Precisava de uma vitória para se manter vivo. Tava vencendo o jogo. Aí no finalzinho, tomou um gol. E para eu falar com as meninas, uma atleta, não lembro quem agora, tava chorando do meu lado, assim, eu falei, meu Deus, e agora pra falar? A Emily me atendeu super bem, foi, lógico, depois, né? Que na hora eu falei, fiquei meio assim, ela falou, pode ser depois, eu falei, não, sem problema. Ela me atendeu super bem e tal. Depois. Mas uma coisa que eu reparo, por exemplo, a garota, ela sente mais uma derrota, eu acho que o homem, não sei. É mais porque tudo é mais difícil. Porque é tudo mais difícil, nós. É justamente por isso. Você entende que a gente entra em campo porque a gente tem prazer de fazer aquilo. Tudo ou nada. Os caras ganhando R$500 milhões, ganhando, perdendo, eles vão sair, vão pra festa, vão fazer o que for. Entendeu? Imagine um time que, sei lá, vou dar um exemplo qualquer, Centro Olímpico, teve um investimento. E só que no futebol feminino, quando você dá um investimento, é assim, ganha o título. Não tem essa de... Se perder o título, vai sofrer. E aí o time é eliminado. Imagina. O que elas vão pensar assim? Se e agora? Já tava bom, agora que o time O que vai vem depois disso? mais ainda, né? O que vem depois disso? O que espera por nós? Será que vai continuar? E aí eu tomo como exemplo, ele falando do Centro Olímpico, eu tomo como exemplo na Libertadores desse ano passado, que eu esperava o Centro Olímpico pelo menos numa final. E o Centro Olímpico caiu ainda na primeira fase. Mas vamos saber o seguinte, eu tô com dúvidas aqui. Ano que vem, Olimpíada. Brasil, no futebol feminino, é melhor que no futebol masculino, que até hoje não ganhou nenhum título e vai arrastado. Mas esse é um papo para daqui a pouquinho, depois do intervalo. Volto já já. O SP Esporte está de volta com o tema futebol feminino e nesse último bloco eu não posso deixar de abordar. Ano que vem tá aí já Olimpíadas. A gente sabe que a mulherada no futebol manda bem, melhor do que os meninos. A gente já foi prata, né? 2 vezes. 2 vezes prata. E os meninos? Uma. O que a gente tem que os meninos não têm? O que é que amarelam literalmente no futebol olímpico? Não sei, acho que a gente não tem no masculino, não sei se a gente tem essa cultura do futebol olímpico, né? Não sei, sinceramente eu não sei. Futebol olímpico não é nada, né? O feminino, como sempre... sempre... Assim, não é nada, né? Eles estão criando agora, né? Com a entrada isso. do Galo lá, eles... Tá nessa pegada E por não ter uma medalha de ouro, por jogar em casa. O feminino, geralmente, não tem essa limitação que tem no masculino, de você chamar 3... jogadores acima dos 23 anos. O feminino é o time principal, são os melhores. É um segundo mundial, entendeu? É o segundo mundial. Então já tem essa expectativa de prestígio e tudo mais. Estamos bem na fita? Seleção brasileira feminina aí tá vindo... Silêncio, gente. Eu até... É porque a gente não fala, é que a gente fala. acha que é Algumas ruim coisas, né? ou que tá Não é ruim, isso. não é isso. É porque a gente nós temos parâmetros. Tá. Nós temos com o que comparar. E aí eu, Lu, vejo assim, a gente não tem garantia de medalha. Não por falta de qualidade, de talento. Não é por isso. É Garra porque a gente tem. Sim, é porque em relação a outras seleções, a gente tá. A gente deve em estrutura. Sim. Você pega umas alemãs super fortes, as meninas super. que vem jogando há muito tempo, que já tem uma base sendo trabalhada há muito tempo. Então, quando você olha Estados Unidos, que não dá para não falar das americanas. Manda muito bem, né? É verdade. Ouro várias vezes aí não tem. Que me leva a perguntar qual o nosso elenco? Essa seleção brasileira é elenco novo, moçada nova ou não? São as mesmas meninas? É isso que preocupa. Assim, Formiga e Mata estão lá. Sim, essas estão garantidas, mas quem segue o futebol feminino se preocupa no que vem depois.
porque eu depois me preocupa bastante. Você fala assim, se não tiver Formiga, Marta ou as meninas aí não mais... provavelmente não vão estar. Saiu, não tem quem venha no lugar, é isso? Tá complicado. Eu tive há 3 anos na seleção sub-15 e 17 como treinadora. Eu estava lá, abri mão para assumir o São José. E eu vejo que vai demorar um tempo. Eu vejo que vai demorar. Assim, esse trabalho que está sendo feito agora na base, com o sub-15, sub-17, sub-20, eu acredito que esse trabalho daqui uns 10 anos, 14 anos, a gente vai conseguir alguma coisa. Não é nem pra porque 2020, o imediatismo a gente não vai ter, não vai ser uma seleção permanente. Em 1 ano, 2 a gente vai fazer e vai bater a Alemanha e Estados Unidos, que já estão há anos trabalhando. Assim, a gente vai ver mais um vídeo aí que está na ponta da agulha de novo. Enquanto isso, a gente vai falando sobre... Que jogo é esse? Contra o Juventus, um jogo amistoso, na chegada da Marta no Santos. Olha a explosão dela, né? Em 2011. Olha isso, olé. E vai, 1, 2, 3, É muito rápido. Eu acho que fisicamente não sei. Beijo, tchau, ó, foi pro Você abraço. viu o Jairo Porto falando na reunião? Fisicamente não tem. Ele mesmo falou. Fisicamente não tem igual. Esse jogo já é... Contra os Estados E o Unidos. Mundial. Semifinais do Mundial de 2007, a melhor partida coletiva da mais bonito seleção. de todos os tempos da Brasil e Guiné Uou. Equatorial. Copa do Perfeito. Mundo. Opa, Copa do Mundo. essa fita aí, beleza. Da Érica. 2011, Copa do Mundo. 2011. Que golaço. Que beleza ver um negócio desse. Aí foi no Pan-Americano de 2011. Pan-Americano. Brasil e Canadá. O primeiro gol na final. Como você lembra mais? Nossa, nosso HD aqui, o O Rafael. HD do Rafa. Gol da Debinha, essa menina, gente, eu sou Muito fã bom. dela. Ela não vai poder jogar a Copa, ela Você se lesionou. não, você é fã dela? Sou, muito fã É fã dela. Ela vai estar na Copa? Na Infelizmente Copa não, não. nas Olimpíadas? Nas Olimpíadas, provavelmente sim. Nas Olimpíadas, Copa, provavelmente. Olha, não deve nada. Não deve nada pro futebol masculino. Os passes, os dribles. Muito bom, muito bom. A Dani, a Érica. E acho que elas até... Ó. Menos Muito engraçado, bom. eu acho elas aproveitam mais, elas curtem mais jogar futebol. Eu gosto de ver isso. E não só aqui do Brasil, É o fora futebol também. arte mesmo, né? Não é o É. salário que tá ali, até porque Sim. não tem salário. É por isso que a né? gente Não tem- fala, quando eles querem fazer essa comparação com o masculino hoje é força e velocidade. O feminino não vai ser. Não adianta. Vai ser um futebol mais cadenciado. E fora do Brasil Brasil, também, Noruega. nós não temos salários absurdos. Exato. Não tem isso. Mas são salários decentes. Não, são salários decentes, mas não é nada que aproxima 50 com o mil masculino. nessa Não, casa não. estratosférica, né? Brasil Da e de Noruega. Noruega. Rosana. O primeiro gol da Marta foi falta da Marta, tá ligado? Queria falar não. Você não queria falar, por falta da Você me Marta. xinga até hoje. Tudo... Achei a Rosana bem fisicamente no sábado. Sim. E a mulherada encara bem o juiz? Tem que tá Elas muito deixam cuidado. barato pro juiz? Não. Errou. Encara. Errou. Elas... A Emily pode até falar melhor, mas eu não vejo... E é homem apitando? Tem mulher, homem Tem apitando? mulher Tanto e tem faz. Mulher e homem. Tanto faz. Não deve nada, gente, esse jogo. De longe você nem sabe se é homem ou se é mulher ali que tá jogando. Não dá pra... Raizinha? Assim, Né, do drible, da agilidade. Mulheres são mais ágeis? Me dá essa impressão o tempo inteiro. depende. Não né? velozes, mas me parece que são mais ágeis. Acho que tem pela... a mesma. A mulher brasileira joga do mesmo jeito que o homem, tem a mesma habilidade. Você vê a Debinha jogando, é uma coisa incrível. A Coisa Marta. incrível. É o mesmo... E aí, quando vê um time todo formado aí do Brasil, as Olimpíadas vão ser aqui, o brasileiro já tem essa fama boa de que o futebol nosso amedronta. Forma. Vai amedrontar mesmo? A seleção brasileira aí de futebol realmente Até uma coisa que a gente tá bem na fita comentando, nesse sentido, né, que eu pergunto, né? Eu acho que o Brasil vai chegar bem. Chega bem. Acho que chega bem. Dono da casa. Sim. Quem é a seleção brasileira Mas- feminina que é muito melhor do que a masculina nesse sentido. Talvez por medalha. Você pensando aqui nas seleções que possam Mas vir, ouro, difícil. 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 É mesmo. Não que eu não acredite no Brasil. Sim, sim, é porque, não. como ela disse, a gente sabe como é que é feito o trabalho lá fora. Então... Quem é o se- nosso maior rival aí? Quem que a gente pode esperar Estados aí? Unidos. Sem dúvida. Estados Unidos, Estados Alemanha. Unidos. Alemanha, Alemanha. e hoje talvez a França, Essas Japão. americanas eu sei que não... As americanas, não, As a gente não americanas engole, mas não de jeito nenhum, descem. e elas também não engolem a gente. Nem um Né? pouquinho. A gente, É a uma rixa não é a rivalidade. Argentina, né? Não a é. rixa nesse caso não é nem a Argentina. Embora Mais quando enfrenta a fator- Argentina... Mais fator campo e torcida pode favorecer. Eu Muito. tô falando do futebol Sim. feminino porque gosta disso. Sim. Vai ver uma valorização que a gente nunca viu, como no Pan-Americano em
2007. 2007. A gente acabou lotando o Maracanã inteiro ali. Bateu no time americano, que não era a equipe principal, mas não deixou de ser Estados Unidos. Não deixou de ser Estados Unidos e a gente acabou fazendo uma festa no Maracanã. Então eu acho que isso pode favorecer também. Pode favorecer. Pode. Lógico que a gente vai torcer pro óbvio. É lógico, sempre. Eu vou pra Paulista pular que nem um louco. Os jogos vão ser todos no Maracanã? Não. São Paulo, Mineirão. São Paulo, Arena Corinthians. Arena Corinthians, Mineirão, Fortaleza e, se eu não me engano, Brasília. A final vai ser no Maracanã. A final é no Maracanã. A final vai ser no Maracanã. A final é no Maracanã. Pergunta, se a gente tiver alguém contundida, tem boa substituição na seleção? Ou não? Até nisso a gente já está defasado? Não, é complicado. Para você, hoje, por exemplo, você tira a Formiga... Porque a Marta e a Formiga são as que todo mundo sabe e vão para cima delas. O exemplo da Formiga e da Marta. É difícil. É bem difícil. É bem difícil. Você falou que ia comentar alguma coisa sobre o Museu do Futebol. O Museu do Futebol, para quem não sabe, aqui em São Paulo, é incrível, né? Enfim, ali você consegue viajar por várias décadas e história e pessoas conhecidas do futebol, que fica ali no Pacaembu, no estádio do Pacaembu. A parte feminina tá ok lá também. História, vídeos... Agora vai começar a ficar. Não. O museu está fazendo um projeto que se chama Visibilidade para o Futebol Feminino. Se usa uma hashtag, você pode encontrar tudo na internet com essa hashtag, Visibilidade para o Futebol Feminino. E esse ano o museu vai ter várias intervenções do futebol feminino, porque ainda carece. Então vão ter intervenções que vão ficar permanentemente e outras que serão temporárias. E uma vez por mês a gente faz reuniões no auditório do museu para tratar de futebol feminino, levando sempre uma atleta para contar a história. Emily foi na primeira reunião, foi dar a colaboração dela, contando a história dela no futebol feminino, para ficar no acervo do museu. Reunião desse sábado que passou foi a Bagé contou a história dela, que é a zagueira do São José. E... a partir do dia 19 de maio já abre a exposição no museu com futebol feminino, no museu todo, fazendo parte do acervo, com um monte de coisa linda, maravilhosa. Então, a convidar para conhecer a história, porque o pessoal do museu está fazendo uma pesquisa muito legal para levar mais futebol feminino para dentro do Museu do Futebol, que é praticamente mais coisa do masculino. Perfeito, perfeito. E os próximos campeonatos também que a gente vai ter, tem Libertadores chegando aí, né? Libertadores feminina no mês de outubro, Copa do Mundo agora no mês de junho, Campeonato Brasileiro no segundo semestre. Copa do Mundo que vai ser onde? Vai ser no Canadá. O Brasil enfrenta na primeira fase Coreia, Espanha e Costa Rica. Temos chances de passar como primeiro do grupo, sim. Acredito que dê para chegar aí, sei lá... que dependendo do cruzamento, você já pega Estados Unidos nas oitavas. Problema dos Estados Unidos. Então, vamos pra cima. Estados Unidos ou França, não? Estados Unidos, depende. Se o Brasil passar em primeiro, pega o segundo do grupo dos Estados Unidos. Pode ser Estados Unidos, Suécia, Nigéria, enfim. E se eu quiser assistir esse jogo, eu vejo onde? Boa pergunta. Porque é legal dar os calendários. E você eu vou até aproveitar para puxar a sardinha. A gente vai fazer uma cobertura da Copa do Mundo no planetafutebolfeminino.com.br. Certamente a Lu vai fazer também no Futebol para Meninas. Perguntinha. Olimpíada você estará? Se Deus quiser, estarei sim. Olimpíada você estará? Pretendo. E a dona Emily? Com certeza. Fazendo o quê? Observando. Não, você não vai de público, você não vai trabalhar na Olimpíada? Não. Não vai? Eu vou estar trabalhando. Provavelmente eu vou estar trabalhando no São clube. José. Exatamente. No São José, mas não vai ser chamada para... Provavelmente não, mas eu quero acompanhar e assistir os jogos. Não vai, Com certeza. Bom, a gente está indo para os minutinhos finais aí. Recadinho final que você tenha, Rafael, para a moçada, a mulherada. Quem quiser começar agora aí, vai que... Então, quem quiser conhecer sobre futebol feminino, a gente está procurando dar essa parte aí para a galera que não conheça. planetafutebolfeminino.com.br. Se quiser também no Facebook, também estamos lá, Planeta Futebol Feminino. Twitter também. Vou falar com o Rafael no e-mail. E isso pode procurar também no Twitter, @RFLAlves,
Ou no Facebook, Rafael Alves também, a gente conversa lá sobre... Se ele falou alguma coisa errada, é só cobrar ele depois. Pode, porque a cabeça dele é incrível, uma agenda humana, né? Incrível, todo mundo né? sabe que eu esqueço cada coisa. Esquece. E você, Lu, recadinho final aí pra galera. Estamos lá no Lancinete, no blog Futebol para Meninas. Dentro do Lancinete você encontra essas informações. No Face eu tô como Lu Castro, também tô junto lá com o Rafa, a gente tá sempre se falando. É um mundinho. E no Twitter é futebol, @futebolmeninas. Quem quiser acessar, acompanhar lá. Sempre dando as informações e postando bastante vídeo, que o pessoal gosta de vídeo. E quem gosta de ler tem dica de livro também. Muito bom, muito Desculpa, bom. Fala. Só uma coisa rapidinho. Programa Planeta Futebol Feminino na Rádio Prêmio Esportes. Todo sábado, rdpremioesportes.com. Beleza. Olha, fala rapidinho, mas dá pra anotar aí. Emily, se eu quiser começar o futebol agora, já era, né? Não. Nunca que não te dá. Não, nunca é tarde. Nunca é tarde, né? Mas a moçada que quiser, tem vaga lá no São José? Como é que tá isso? Nós temos o Atleta Cidadão, que é um projeto da prefeitura. Peneira ali. E eu acho que é um projeto muito bacana, legal. que eles me apresentaram logo quando eu cheguei, eu achei incrível. Procura no site da Secretaria de Esporte de São José dos Campos. Ótimo. Ou me procura no Facebook, Emily Lima, que a gente troca ideia e sempre está dando oportunidade para todo mundo. Vai que. Menino e meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa. Obrigada. Cruzei os dedos aqui para o nosso futebol feminino, para a nossa seleção feminina de futebol aí, ter cada vez melhores posições no ranking aí, que a gente faça bonito. Fazer bonito a gente já sabe, né? Que a gente mostre que sabe fazer bonito. O programa SP Esporte vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau!